Oi, pessoal! Aqui é a Kertlan Ribeiro, mais uma vez apresentando o Temor e Tremor. Esse que é o seu podcast matinal, que sempre vem para alegrar o seu dia e edificar a sua semana, né? Mais uma vez a gente está aqui para apresentar reflexões acerca do Sermão do Monte. E nós estamos falando de algumas práticas da vida cristã que são tão excepcionais e valorosas em termos de espiritualidade e manifestação da nossa devoção e da nossa fé em Deus. Vamos orar para começar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, peço que o Senhor me perdoe pelos pecados que eventualmente eu tenho cometido, que o Senhor me guarde de todo mal e guarde os ouvintes de tropeçar, que a gente possa manifestar a Tua luz nesse mundo até o dia da glória de Cristo, que a gente não se torne um tropeço na vida de ninguém, mas que a gente possa, por meio de nossas palavras e ações, levar as pessoas a verem o Teu Filho Jesus e a glorificá-lo cada vez mais. Peço que a Tua igreja ela se torne cada vez mais livre de todo embaraço e que possamos Te servir em espírito e em verdade. Te peço que o Senhor nos guarde nessa pandemia, que o Senhor console aqueles que têm padecido mais do que outros. Estamos todos com medo, mas uns têm sofrido mais do que outros. E peço que o Senhor, que é o grande Consolador, possa se fazer presente, abraçando essas pessoas, confortando-as, para a glória do Teu Filho. E que o Senhor me prepare para andar conforme a Tua palavra e cada vez mais apresentar esses devocionais com temor e tremor. Eu te peço que o Senhor possa me instruir, me capacitar, abrir a minha boca para mim saber como falar de forma adequada aquelas palavras que o Senhor manifestou, que o Senhor proferiu naquele dia. Que o Espírito Santo me auxilie, me dirija, que as pessoas possam ser edificadas. Eu peço pelo pessoal do Temor e Tremor e peço pelos ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Vou fazer agora a leitura de Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Bom, a partir de agora estaremos falando da prática maravilhosa, piedosa, cheia de utilidade e poder, chamada jejum. Sim, durante esses dias temos falado de algumas práticas que funcionam como expressão da devoção a Deus. O Evaí, ele falou das esmolas. A Maili falou da prática da oração. E agora eu vou falar sobre o jejum. Essas três coisas, elas manifestam um alto grau de espiritualidade, pelo menos os judeus antigos acreditavam. É por isso que eles faziam questão de realizar essas práticas para que todos pudessem ver. E Jesus condena justamente isso. Veja que Jesus não condena a prática de dar esmolas, nem muito menos de orar, que ele fazia muito, e também não condena o jejum. Mas ele afirmava que é condenável o fato de que você faça isso de forma estrambólica, de forma exibicionista. O problema está nisso. E por que o problema está nisso? Porque isso demonstra a sua hipocrisia. O Evaí muito bem disse que quando você faz isso na frente dos outros, você não deve ter a pretensão de receber de Deus qualquer recompensa.
Porque a recompensa você já recebeu. Você foi visto pelos homens. Você recebeu o elogio dos homens. Logo, você não deve pretender receber qualquer coisa, qualquer galardão do Senhor, já que este, para ser recebido, deveria ter sido feito para ele, mas você não fez para ele, embora a sua prática tenha sido piedosa. Sim, é verdade. Você pode fazer alguma coisa, você pode louvar, você pode fazer qualquer trabalho, mas desde que esse trabalho seja feito no Espírito, ele será aceito. Caso contrário, não. Embora ele tenha uma grande aparência de piedade e religiosidade, não, você não impressiona Deus quando você faz algo bom. Não é o próprio fazer em si. Porque muitos ímpios podem fazer caridade ou fazer qualquer outra coisa. Eles não foram justificados por Deus. Da mesma forma, a verdadeira caridade, a verdadeira oração, o verdadeiro jejum, eles não se encontram no ato em si, mas no coração daquele que faz com o objetivo de se deleitar e de glorificar a Deus. Como eu havia dito, o jejum é uma expressão da devoção a Deus, assim como o dar esmola e a oração. O jejum, diferentemente dos primeiros citados, ele é uma afirmação de deleite na presença de Cristo acima de qualquer outra coisa. E que qualquer outra coisa é essa? Alimentos. O fato é que se coloca a comunhão acima da necessidade. Qual é a necessidade mais primitiva que nós temos? A necessidade de se alimentar. É por isso que, por exemplo, alguns jejuns relacionados com outras práticas, como, por exemplo, o jejum, eu não vou usar o WhatsApp. Isso não é um jejum apropriado. Por quê? Porque você não tem necessidade, o seu corpo não tem necessidade de utilizar a ferramenta do WhatsApp. Você não sente essa fisiológica demanda vindo do seu corpo. A não ser que você tenha algum tipo de vício, alguma doença mental, mas não é o caso da maioria das pessoas. O alimento, no entanto, ele é uma coisa primordial e imprescindível. Por isso que o jejum, ele não é uma prática frequente, mas ela é utilizada para tempos excepcionais. O importante para se frisar aqui é que você, quando jejua, você está dizendo que há algo melhor do que comida e bebida. E isso é a presença de Cristo. Você se deleita na glória de Cristo, de sua majestade. E isso, nas palavras de Paul Washer, que fala do jejum em termos de paixão, quando uma paixão suplanta outra, isso exalta a Deus e o agrada. Mas não quando você faz com o objetivo de receber a glória pessoal, porque você não está glorificando a Deus, mas você busca a glória dos homens. Sobre isso, Jesus afirmou aos fariseus: como podeis vós crer, vós que recebeis honra uns dos outros, e não buscais a glória que vem do Deus único? Veja o que Jesus disse aqui. Ele atrela a falta de reverência a Deus em detrimento da busca por elogios humanos à própria incredulidade. Ele diz, olha, quando você deixa de buscar o elogio do Deus único em detrimento de um elogio inferior que vem dos homens, você demonstra que você é o incrédulo. Como podeis vós crer? Jesus diz, ele lança a pergunta, como vocês podem crer? Como vocês podem crer se vocês fazem isso? E o jejum, ele é o quê? Ele é uma expressão de uma forte devoção a Deus.
Ele era utilizado pelos judeus em tempos de tristeza por causa do pecado, por arrependimento. Ele era utilizado quando havia alguma dificuldade, uma crise ou uma guerra, como acontece no livro de Esté, capítulo 4, verso 3, em que os judeus eles se encontram a ameaça após o decreto do rei de dizimá-los. Então eles jejuam. Também o jejum ocorre quando há uma preparação. Os homens eles se submetem completamente a Deus. Eles se submetem para uma decisão, alguma compreensão do que eles devem fazer e que tipo de espírito devem ter no momento de escolherem entre um caminho ou outro, como aconteceu em Atos capítulo 3, verso 1, em relação a Paulo. Eles iriam mandar Paulo para uma missão, a primeira viagem missionária a igreja ia mandar, ou então Atos 14, em que havia a eleição dos presbíteros. Sempre há esse tipo de temor e de reverência diante de Deus. E quando Jesus encontra a falta de reverência naqueles fariseus, ele diz, olha, vocês não vão receber recompensa. Não há nenhuma recompensa para vocês, porque vocês já receberam dos homens. Aí por isso ele diz, olha, quando vocês forem jejuar, ele fala aos seus discípulos, não sejam como esses hipócritas, que querem mostrar que jejuaram, mas lavem seus rostos. Não demonstrem que vocês estiveram em consagração diante de Deus. E é interessante que sempre há uma consagração que, de fato, demonstra uma reverência na presença de Deus, o Criador, em detrimento de, como eu disse, da necessidade. É sempre uma relação entre o espírito e o meu corpo, o corpo e o espírito. Mas é sempre com um propósito. Você não jejua por jejuar. Por isso que não é tão frequente, como eu já tinha dito. Também deve haver uma compreensão adequada e correta da soberania de Deus. Você também não jejua para fazer de Deus seu capacho. Para fazer com que Deus ele cumpra a sua vontade. Não é automático, eu vou jejuar e Deus vai fazer o que eu mando, o que eu pedi, porque eu jejuei. Isso não existe. Você vai para se submeter a Deus, em oração, para ouvir de Deus, para ficar sós com Deus. Houve um momento em que os discípulos de João vieram a Jesus dizendo, olha, por que vocês não jejuam? Os discípulos de João Batista jejuam, nós jejuamos, os fariseus também jejuam, mas por que não jejuam vocês, os discípulos do Senhor Jesus? Jesus disse, olha, podem os amigos do noivo jejuarem enquanto estão na festa? Não podem. Por quê? Porque tem a ocasião para jejuar. Haverá um dia em que o noivo será tirado. E aí jejuarão. É como, por exemplo, ele dá o conselho. Ele diz que para expelir certas castas de demônios, era preciso jejum e oração. Então há uma necessidade especial para o jejum. E ela não somente ela deve ser demonstrada com temor e tremor diante de Deus, como uma busca da alma, um anseio da alma, sincera, mas também com uma entrega. Uma entrega, nas palavras do Paul Washer, né, uma paixão suplantando outra. A sua busca pelo deleite de Cristo está na presença de Deus. É maior do que você comer e beber. E espero que vocês tenham compreendido a importância do jejum. Muitas vezes, nas igrejas evangélicas, há um tipo de negligência em relação a jejum. Muitos evangélicos nunca jejuaram. Essa é a verdade. E isso ocorre por causa de algum ensinamento errado ou algum tipo de preconceito. Muitos acreditam que há uma ênfase maior por parte daquelas que são as religiões relacionadas às obras, que buscam trazer o homem para um tipo de submissão. Mas não, o jejum, ele é bíblico, ele está no Novo Testamento, assim como está no Antigo. Jesus aprovou o jejum, recomendou ele em ocasiões especiais, e nós devemos obedecer e compreender como ele deve ser feito. Eu até sinto que Deus ele inspirou a Maíli para mim mandar esse tema para me ensinar a ser gente, porque eu não jejuo com muita frequência, né? É um puxão de orelha do Senhor. Pois bem, vamos
encerrar aqui mais esse ensinamento. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu te peço, Senhor, que o Senhor guarde as nossas vidas, que o Senhor possa nos dirigir durante o restante da semana, nos abençoar, que possamos ter a devida reverência a Ti, por quem Tu és. Pai, eu rogo por aqueles que virão a crer.